Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ariane e trouxe mais um pouquinho de matemática por toda parte. E o assunto do vídeo de hoje é critério de divisibilidade. Os critérios de divisibilidade são condições que nos permitem saber se um número é ou não divisível por outro, sem a necessidade de efetuarmos a divisão. Então, critério de divisibilidade por 2. Qualquer número par que termina em 0, 2, 4, 6 e 8 é divisível por 2. Por exemplo, 348 é um número par, que termina com 8. 4.790 é um número par, termina em 0. 3.476 é um número par, termina em 6. 18.952 é um número par, termina em 2. 125.674 é um número par, termina em. Critério de divisibilidade por 3. Se a soma dos seus algarismos for um número múltiplo de 3, por exemplo, 45.792. Se a gente pegar e somar os algarismos aqui que compõem o número, ó, 4, mais 5, mais 7, mais 9, mais 2. Quanto vai dar? 27. Se esse resultado aqui é um múltiplo de 3, ou seja, tá lá na tabuada do 3, que a gente sabe que divide por 3, ele é um divisível por 3, tá? Quando a gente fala em divisível por 3, esses critérios são o quê? Números divisível por 3 ou por 2 que não sobram resto, tá? 2.151, ó, vou somar o 2 mais o 1 mais o 5 mais o 1. Quando deu? 9. O 9 é múltiplo de 3? Sim. Então, ele é divisível por 3. Ou seja, se a gente armar o cálculo, fazer a continha de dividir, a gente vai ver que vai dar uma divisão exata. Critério de divisibilidade por 4. Se os dois últimos números forem 0, por exemplo, 3.700, e se os seus dois últimos algarismos forem um número múltiplo de 4, é porque a gente divide por 4, tá? Então, aqui no primeiro exemplo, 3.700, os dois últimos algarismos são 0, então eu consigo dividir exatamente esse número por 4. Outro exemplo, 34.516, os dois últimos algarismos aqui, os dois últimos números, é 16, né? O 1 e o 6. 16 é múltiplo de 4, sim, então essa divisão vai ser uma divisão exata. Critério de divisibilidade por 5. Se o algarismo das unidades for 0 ou 5, então quando acontecer isso, eu vou ter uma divisão exata. Então, por exemplo, 45.795 terminou em 5, divide exato. 480 terminou em 0, no momento que a gente for fazer o cálculo de divisão, vai dar uma resposta exata. 56.499.000 terminou aqui, ó, em 3 zeros. Terminando em 1 zero, 2 zeros, eu divido exatamente por 5, tá? 63.465 terminou em 5, então eu consigo dividir exatamente por 5. Critério de divisibilidade por 6. Se um número é divisível por 2 e também divisível por 3, eu consigo dividir por 6. Aí a gente analisa os dois fatores aqui, ó. Tem aqui o número 45.696. Para ser divisível por 3, eu tenho que adicionar os algarismos. Então, aqui, ó, tá feito a adição dos algarismos. Deu 30. 30 é divisível por 3. Então, um dos elementos foi satisfeito aqui. O segundo tem que ser par. Para ser par, eu observo o último algarismo,
Aqui no caso é o 6. 6 é par? Sim. Então, quer dizer que este número aqui, eu consigo dividir ele exatamente por 6. Critério de divisibilidade por 9. Então, se a soma dos seus algarismos for um número múltiplo de 9, então é parecido com o do 3 lá. A gente vai pegar o valor aqui e vai somar os algarismos. Então, 45.792, soma 4, mais 5, mais 7, mais 9, mais 2, deu quanto? 27. Esse 27 é múltiplo de 9? Sim. Então, divido o 45.792 exatamente por 9. Outro exemplo, 6.453. Eu somo os algarismos, 6, 4 mais 5 mais 3 deu 18. 18 é múltiplo de 9? Sim. Então, eu consigo dividir também o 6.453 por 9. Critério de divisibilidade por 10, 100 e 1.000. Então, por 10, se o algarismo das unidades for zero. Então, por exemplo, se eu tiver 45.790, um zero aqui, eu consigo dividir ele por 10. Para dividir, então, por 100, exatamente, né? Para dividir por 100, se os algarismos das unidades das dezenas forem zeros. Então, ou seja, os dois últimos algarismos têm que ser 2 zeros. Então, se tem 2 zeros no final, eu consigo dividir exatamente por 100. Da mesma maneira, por 1.000. Se os algarismos das unidades da dezena das centenas forem zero, aqui, ó, os três últimos algarismos forem zero, eu consigo dividir exatamente por 1.000. Ok, pessoal? Espero, então, que vocês tenham entendido os critérios. Para que a gente usa os critérios? Para a gente saber se divide por um número ou não, sem precisar fazer todo o cálculo, tá? Nós vamos precisar fazer o cálculo sim, mas é uma forma de fazer os cálculos mais rápido, tá? Então, eu preciso que vocês entendam o cada critério de cada número, que facilitará para nós depois a divisão. Ok? Até mais!